Eu confesso para vocês que eu tinha escolhido 2 pregações e mostrei para minha namorada, né? Minha namorada falou, não, faz essa. Aí eu falei, não, vou fazer essa. Ela, mas por quê? Porque eu posso fazer a outra outro dia, né? E aí, hoje eu vou falar, hoje a gente vai aprender aqui na Bíblia sobre ânimo. Ânimo foi usado no Novo Testamento, no Antigo. Então a gente vai ver algumas escrituras onde os irmãos estavam animando também lá no Antigo, e Jesus aqui falando sobre ânimo, né? E o ânimo hoje está relacionado a tudo. Hoje nós vivemos numa sociedade comum onde a gente encontra pessoas desanimadas. Quem aqui nunca ficou desanimado? Às vezes você levanta e você não está animado, né? E esse ânimo que eu quero falar com vocês é um ânimo junto com Jesus Cristo, né? Não é... Você pode estar animado, você pode ser um batalhador, mas você não está com Jesus Cristo, né? Então o ânimo que eu tenho, que a gente vai ver aqui, ele está relacionado com Jesus, né? E vamos ler novamente a passagem de Mateus, aonde nós vamos embarcar num cruzeiro com Jesus aqui, né? A Bíblia fala no capítulo 9, Jesus cura um paralítico, né? E entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico. Então aqui Jesus estava fazendo um cruzeiro, né? Atravessou, e alguns homens trouxeram um paralítico, deitado na sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse para o paralítico, tenha bom ânimo. Provavelmente, eu fico imaginando aqui, que esse paralítico, ele não estava animado, né? Ele estava paralítico, na maca dele lá, mas Jesus conseguiu enxergar os homens que estavam trazendo esse paralítico. E a Bíblia fala que alguns homens trouxeram um paralítico deitado na sua maca, e Jesus, vendo a fé que eles tinham, ou seja, para você ter fé, você tem que ter bom ânimo, você tem que estar animado, né? Mateus 9, capítulo 9, versículo 2, nós estamos. E esses homens, eles estavam levando o paralítico, né? E Jesus conseguiu enxergar a fé que eles tinham e disse ao paralítico, tenha bom ânimo. Voltando a dizer, como esse paralítico estava na maca, então Jesus falou para ele, olha, tenha bom ânimo. Filho, os seus pecados foram perdoados. Falou para o paralítico, né? E o que isso aí tem a ver com nós? Muitas das vezes, nós estamos como esse paralítico, espiritualmente. Estamos desanimados. O que é desanimado? Muitas das vezes, eu procurei investigar aqui no dicionário, é a falta de ânimo. Falta de ânimo na alma, no espírito, né? A falta de energia. Muitas das vezes a gente está esmorrecido. O que é esmorrecido? Uma pessoa que tomou uma surra, você está lá assim, destruído, abatido. E isso não vai ajudar em nada quando a outra pessoa te vê e fala, esse cara aí está derrubado. Ainda mais se você é um cristão, né? A Bíblia fala muito que a gente é a luz desse mundo. Então a gente precisa estar animado. Não é fácil estar animado todos os dias, mas é fácil quando a gente busca a Jesus. Quando a gente, em oração, eu não sei que horas que você ora, mas eu tenho orado 5 horas da manhã, quando eu tenho levantado, quando está tudo quieto. E para mim, muitas das vezes, para estar animado, não é fácil. Mas eu tenho procurado
a estar animado com Jesus. Eu tenho procurado a ter fé, como esses homens aqui. A Bíblia não fala que eles estavam orando, mas eles estavam cheios de fé, né? Jesus conseguiu ver a fé deles. Provavelmente eles estavam muito animados para carregar aquela máquina e eles queriam ter um encontro com Jesus. A Bíblia não fala que aonde eles estavam, mas eles estavam indo em direção a Jesus para levar esse paralítico. Então a gente tem que olhar essas escrituras e nos comparar hoje. Quem somos nós? Qual o personagem aqui que eu tenho sido? Eu tenho sido como esses homens? Será que Jesus vai encontrar fé na gente hoje, em mim? Você faz essa pergunta para você. Muitas vezes a gente tem que se comparar na Bíblia quem somos, para a gente nos posicionar e poder agradar a Deus, porque hoje as pessoas estão de olho na gente. Hoje as pessoas estão assim, ó. A gente está de olho nas pessoas. E as pessoas têm que ver Jesus em nossa vida, têm que ver ânimo na sua vida, né? Eu trabalho com jovens e vejo muito ânimo nos jovens, mas é ânimo sem Jesus. Sem Jesus. E Jesus aqui conseguiu ver ânimo, fé nesses homens aqui, porque eles foram ter um encontro com Jesus. E falou para o paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados foram perdoados, né? Então, hoje, o desânimo tem destruído muitas vidas hoje, o desânimo. Tanto física como espiritualmente, o desânimo tem destruído muito. Então, meus irmãos, para a gente encontrar ânimo hoje, a gente vai lá para João, capítulo 16, versículo 33, aonde a gente busca ânimo. Ânimo é estar confiante, ter coragem, não ter medo no estado espiritual, coragem, ter ânimo, não ter medo para superar as nossas dificuldades, porque cada um aqui hoje sabe qual é a sua guerra, o momento que você está vivendo hoje. Cada um aqui tem uma guerra, uma luta, mas em meio das lutas a gente precisa encontrar o ânimo. É difícil, mas não é impossível. E a Bíblia nos ensina onde a gente encontra ânimo. No capítulo 16, versículo 33, vai falar assim, ó: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. Então, a gente vai ter aflições. A Bíblia está falando sobre Jesus, ele fala: olha, Carlos Alberto Guerreiro, olha, Santana, olha, seu Adalto, você vai ter aflições. Se você estiver tendo isso, faz parte, mas você tem que procurar o ânimo. Você tem que se espelhar em Jesus, porque ele venceu o mundo. Para nós é impossível, para ele não. Então, o que ele quer? Traz para mim, vem falar comigo. Se você estiver desanimado hoje, dobra o seu joelho, conversa no banheiro e fala: olha, estou desanimado, preciso de ânimo para poder brilhar para esse mundo, para as pessoas poderem enxergar. Seja sincero, porque ele venceu o mundo, né? Então, nesse mundo nós vamos ter aflição. O que é aflição? Estado de profunda tristeza, ou mágoa, agonia, desgosto, grande preocupação, inquietação, ansiedade, angústia. O nosso mestre, ele venceu este mundo. Só em Jesus vamos encontrar esse bom ânimo que ele diz aqui. Só nele a gente vai encontrar esse ânimo, né? E indo lá pro Antigo Testamento, a Bíblia fala vamos para o Antigo Testamento, porque os irmãos lá não tinha Jesus, mas tinha Deus.
e tinha suas lutas. E o nosso Deus encorajava eles também, né? Vamos lá agora fazer uma viagem lá para o Antigo, no Salmo 27, onde o nosso irmão Davi aqui fala no versículo 14. Salmo 27, versículo 14. Ele nos encoraja. Provavelmente aqui ele estava passando por lutas, né? E ele fala assim, ó: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Ou seja, ele traduzindo, tenham bom ânimo, espere no Senhor, né? Então ele estava fortificando o seu coração lá com Deus. Espere no Senhor. Quando esperamos no Senhor, no nosso Deus, esses irmãos aqui do antepassado, ele estava tendo bom ânimo, ele conhecia a receita. Então, esperar no Senhor, seja forte, coragem, é ter bom ânimo. Indo um pouquinho mais para frente, no Salmo 40, um pouquinho mais à frente aqui, Salmo 40, no versículo 1 ao versículo 3, ele fala assim, ó: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, e afirmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Então aqui, ele estava passando por uma situação difícil, e ele buscou colocar esperança no Senhor. A pergunta é: quando você está num poço de lama, quando você está na situação difícil, aonde você tem buscado bom ânimo? Aonde você tem depositado a sua esperança? Pense nisso, porque todos têm luta. A luta é para todos. Todas as famílias estão com lutas hoje, fisicamente, espiritualmente, mas o que Deus quer de cada um, de mim, de você, Ele fala assim, ó: vem para mim, deposita a sua esperança em mim, não em você. Não em você. Jesus está falando, traz para mim. E muitas das vezes a gente age emocionalmente. A gente coloca a carroça na frente dos bois, que nem falam os antigos. Então a gente tem que parar, pensar, ir no banheiro, buscar Deus em oração, levar para Ele. E aí a gente vai encontrar bom ânimo para enfrentar as situações. Para enfrentar as situações. Aqui, ó, no versículo 4, ele fala assim, ó, ainda no Salmo 40, no versículo 4, ele fala assim: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Então ele está falando, ó, você quer ser feliz? Você quer ter bom ânimo? Deposita sua confiança em Deus, não nos orgulhosos. Não vai atrás dos homens, dos deuses falsos. Então, vem ser feliz comigo. O salmista está falando, se a gente quer ter bom ânimo, deposita sua esperança em Deus. Então ele nos tira de um poço de perdição, de um tremendo lamaçal, coloca os nossos pés sobre uma rocha, e ele firma nossos passos, põe em nossos lábios um cântico novo. Mas tudo isso está ligado à esperança que Davi fala no versículo 1. Esperei no Senhor e Ele inclina para vocês. Para manter bom ânimo, precisamos esperar no Senhor. E um pouquinho mais para frente, no Salmo 42, ainda no Antigo Testamento, no Salmo 42, no versículo 5, ele fala assim, ó: por que vocês estão assim tão tristes?
ó minha alma. É uma pergunta. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Aí ele fala assim: ponha a sua esperança em Deus. Tenha bom ânimo. Busque Deus. Ponha a sua esperança em Deus. Né? Então Davi deixa a receita para que a gente ponha a esperança em Deus. Né? No versículo 8, aqui no Salmo 42 mesmo, ele fala assim, ó: conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Então aqui, Davi, eles estavam buscando em oração ajuda, esperança em Deus. Então, para a gente ter bom ânimo, a gente precisa orar. A gente precisa buscar com Deus, com Jesus, o bom ânimo. Sozinho, a gente pode até ter, mas não vai agradar a Deus. Vamos ter decepção na frente, né? Quando buscamos bom ânimo com Deus, esperamos em Deus a fidelidade dele. E a fidelidade dele é vista. Agora vamos viajar para o Novo Testamento e vamos embarcar com Paulo num cruzeiro aqui de Paulo. Paulo também gostava de fazer uns cruzeiros, né? E aqui em Atos, capítulo 27, ele estava num cruzeiro, né? E onde ele tinha a receita também, por mais dificuldade que ele estava passando, nós vamos ver aqui, ele buscou bom ânimo para enfrentar essa luta, né? Em Atos capítulo 27, no versículo 22, fala assim, ó. Vamos começar com 22. Mas agora recomendo-lhe que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, preciso que você compareça perante a César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenha bom ânimo, ou seja, tenha coragem, né? Não tenha medo. Senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para uma ilha. Ou seja, aqui fala que ele estava numa tempestade. A gente não vai ler todo o versículo, mas a Bíblia nos ensina que Paulo, no versículo 22 aqui, Deus fala que somente o navio vai se perder. Então aqui a gente consegue ver a fidelidade de Deus. Porque no versículo 24, Deus fala assim, ó: Paulo, não tenha medo. Não tenha medo. Isso aqui é um anjo falando com ele. Não tenha medo. É preciso que compareça perante a César. Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos os que estavam navegando com você. Então ele está falando: confia em mim. Só o navio vai se perder. Confia em mim. E Deus, ele é fiel, que eles ficaram lá no mar 14 dias sem comer nada e 14 noites. E só o navio se perdeu. Só o navio se perdeu. E Deus é tão fiel que ele veio falar, veio encorajar o nosso irmão Paulo para não ter medo. Então ele estava falando aqui, ainda ele fala no versículo 25, assim tenha bom ânimo. É difícil ter bom ânimo numa situação dessa. Aí você fica imaginando, como ter bom ânimo? Eu imagino os outros amigos deles, os camaradas dele aqui, que a Bíblia não fala, não relata a situação dele, mas eu fico imaginando como eles estavam a meio de uma tempestade. Eu não sei se você já enfrentou tempestade,
eu nunca entrei em alto mar para enfrentar, mas já estive em frente ao mar e vi uma grande tempestade que eu falei, agora é o fim do mundo. Né? Nós começamos a chorar, as meninas, eu estava em Peruíbe, e lá tem um hotel que é o Hotel Redondão, né? E a tempestade começou a vir, que chegou ao ponto de quebrar os vidros, as vidraças, né? Aí minha filha estava lá, minha esposa estava lá, começou a entrar água e aquele vento, aqueles trovão, eu falei, agora vai morrer todo mundo. E eles ajoelhados lá chorando, para mim era o fim do mundo. Eu fico imaginando aqui. E Paulo, e o anjo encorajou ele, falou, olha, tenha bom ânimo, não, só vão perder o navio, né? E muitas das vezes, eu queria encorajar vocês, para a gente chegar nesse nível espiritual, como o de Paulo aqui, a gente precisa de muita oração, de confiança, porque para ter bom ânimo, a gente precisa confiar, ter fé, para chegar nesse nível, para ter bom ânimo, porque se vir qualquer tempestade aí a gente não estiver preparado, a gente vai se borrar todo, a gente vai ficar com medo mesmo e não vamos estar bem espiritualmente para poder ver espiritualmente e agradar o nosso Deus, né? E Deus, ele é fiel, que tem a palavra final. Ele falou, olha, não vai se perder nenhum de vocês, só o navio. Então Deus, ele é fiel e ele dá a palavra final, está sentado no trono, e a sua palavra cumpre, porque ele é fiel. Indo um pouquinho mais para frente, em Salmos 113, vamos aqui no Antigo, voltar lá, no Antigo Testamento, ele fala que Deus, ele se preocupa com a gente, ele está de olho, ele está de olho na gente. Em Salmo 113, no versículo 5 e 6, fala assim, ó, quem é o Senhor, o nosso Deus, a quem reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e nos céus e na terra. Então, Deus, ele está lá no trono dele, de olho na gente. Se a gente está tendo bom ânimo, como a gente está enfrentando as nossas guerras, né? E indo um pouquinho mais para frente, essa é uma escritura muito conhecida no Antigo Testamento, lá em Josué, no capítulo 1, versículo 6, aonde ele assume a liderança, depois de ficar muito tempo com Moisés, ele assume a liderança, o nosso Deus encoraja ele aqui também, para ele poder entrar na terra prometida. Em Josué capítulo 1, versículo 6, fala assim, ó, seja forte e corajoso, ou, traduzindo, tenha bom ânimo, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja, mais uma vez ele pronuncia, seja forte e corajoso, ou seja, tenha bom ânimo. O nosso Deus falando, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que vocês sejam bem-sucedidos, porque por onde quer que eu andar, não deixe de falar das palavras desse livro, da lei, meditar nelas de dia e de noite, para que vocês cumpram fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e vocês será bem-sucedido. Não fui eu que lhes ordenei. Mais uma vez, sejam fortes e corajosos. Não se apavore, nem se desanime, pois sou o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então ele fala 3 vezes aqui, seja forte e corajoso, ou seja, está encorajando esse homem para poder liderar esse povo, para poder vencer essa guerra. Ele está falando, olha Josué, tenha ânimo, seja forte, corajoso, para você poder entrar na terra prometida.
porque as pessoas estavam de olho nele. Você imagine um líder esmurraçado lá, um líder desanimado. As pessoas falam, nossa, nós vamos seguir esse rapaz aí. É esse aí que é o nosso líder. Então Deus, ele entende que para a gente trazer outras pessoas, para outras pessoas se tornar um discípulo, um cristão, a gente precisa ter bom ânimo. Não só para isso, como para chegar no céu. Porque as pessoas estão de olho na gente, se a gente está desanimado. Muitas das vezes vamos encontrar desanimado, mas tem uma palavra lá em Atos 2 que se chama arrependimento, que é a mudança de vida. Se você se encontra desanimado, se arrependa, porque somos seres humanos, né? Então, se você se encontra assim, olha, preciso me arrepender, vou orar para mim estar animado, com Jesus. Animado com Jesus, né? E aqui, esse irmão, ele recebeu ânimo para poder liderar, né? E Deus, ele se inclina para ver o que se passa aqui. E Deus está atento às nossas necessidades. E indo um pouquinho mais adiante, vamos agora para o Novo Testamento novamente, aonde a gente vai ver o nosso mestre encorajando de novo. Lá em Marcos capítulo 10, fala de um cego que se chama Bartimeu. E Deus curou ele da sua visão. E vamos ver lá o que o nosso mestre fala sobre esse cego. Em Marcos capítulo 10, o versículo 14. Nós vamos ler Marcos capítulo 10, o versículo 14, né? Fala assim, ó. Marcos 10, versículo 40, deixa eu ver aqui, Marcos 10, vamos começar aqui, não, vamos ver o contexto todo aqui. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Ele queria ter um encontro com Jesus. Começou a gritar desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lá repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto. Olha a fé desse homem aqui, ele queria ter um encontro com Jesus. Muitos repreendendo ele, ele gritando: não, quero ter um encontro com Jesus. Pensando nisso aqui, a gente está assim espiritualmente? Como você tem tido? Como você tem estado espiritualmente? Você tem querido ter um encontro diariamente com Jesus? Quando ouviu, versículo 47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E chamando o cego, olha o que ele disse: ânimo, olha a palavra do nosso mestre, ânimo, levante-se. E ele estava chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto e se pôs de pé. Dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Ou seja, o seu ânimo o curou. Porque ele estava animado, ele sabia que Jesus ia passar lá, começou a gritar. Uma pessoa desanimada faz o que ele fez? Uma pessoa desanimada não faz o que ele fez. Na situação que ele se encontra, ele era cego fisicamente. E muitas das vezes nós estamos como esse cego aqui, Bartimeu.
quando nós estamos desanimados? Nós temos visão, mas espiritualmente estamos cegos, muitas das vezes. Não queremos ter um encontro com Jesus. E esse homem estava com a cegueira fisicamente, mas espiritualmente, ele estava querendo ter um encontro com Jesus. E aí no versículo 52, fala assim, ó: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Né? Então, fala sobre Bartimeu, o ânimo, ele se levantou, se pôs de pé, ele teve um encontro com Jesus, né? Dirigiu-se a Jesus. Pergunto a vocês, o que você quer? Perguntou Jesus, o que é que você quer que eu faça? Hoje, se você estivesse desanimado, sem esperança, com aflição, ansioso, magoado, preocupado, angustiado, inquieto, dirija-se a Jesus e faça como esse cego. Se você se encontra com aflição, desanimado, inquieto, esmorrecido, dirija-se a Jesus. Aí você vai falar, mas Carlos Alberto Guerreiro, onde está Jesus? Ele está aqui, ó, na Bíblia. Ele está no seu quarto, na sua casa, você dobrando o seu joelho e abrindo o seu coração para Ele e sendo sincero, preciso de bom ânimo, preciso disso, preciso de vencer essa guerra, né? Preciso ter um encontro com o Senhor, me ajuda, né? E para encerrar, vamos encerrar com Jesus, com João 16. Vamos encerrar com João 16, mais uma vez. João 16, 33, fala assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus irmãos e amigos, colegas, visitantes, eu encorajo a você ter bom ânimo em Jesus. Buscar Jesus no seu quarto, no seu trabalho e fazer como esse cego, dar um salto e querer ter um encontro com Jesus. Fazer como os nossos irmãos antepassados, esperar no Senhor, confiar no Senhor, ter bom ânimo no Senhor. Então, eu quero encorajar vocês hoje a buscar ter bom ânimo em Jesus Cristo. Amém?